Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, né? Segunda edição deste sábado, pra gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. É claro que a gente vai falar do jogo de amanhã, o Vasco enfrenta o Corinthians em São Januário, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e provavelmente com o Verratti barrado, com o Verratti no banco de reservas. Você vai ter essa informação aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre o zagueiro Nino, né? Parece que realmente a história acabou. A gente vai falar sobre isso aqui nesse jogo. A gente vai falar sobre Paulo Henrique, deve ser desfalque do Vasco também no jogo contra a equipe do Corinthians. Vamos falar sobre Andrés Gomes, vamos falar sobre um outro zagueiro que o Vasco fez proposta. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, você já sabe, né? Deixa o like. O like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos e para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para a torcida do Vasco. Então, te peço o like e te peço a inscrição também. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente fala de Vasco aqui de forma gratuita, você não tem que pagar nada pelo conteúdo. A única coisa que eu peço para você é a sua inscrição e o seu like. Tamo junto e todo dia você vai ficar bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. É isso, meus amigos. Depois da vinheta, o vídeo começa. A vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, esse vídeo que tem o oferecimento da Mais Ágil parceira aqui do canal Machão da Gama. O link tá aqui na descrição desse vídeo e as informações na tela. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, beleza? Tamo junto, Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar o vídeo falando do Nino, né? Zagueiro Nino, ex-fluminense, que tá lá no futebol da Rússia, né? Tá no Zenit da Rússia. O Vasco chegou a ficar perto, né, de fechar com o Nino. O Vasco tinha uma boa proposta pelo zagueiro. O Vasco chegou, segundo algumas informações, né, a ter um acordo, né, com o zagueiro Nino, mas precisava da liberação do Zenit, né? E o Zenit fez jogo duro e recusou as propostas do Vasco, né? O Fluminense também tentou a contratação do Nino e teve o mesmo destino. O Zenit recusou a proposta. O Zenit, inclusive, descartou liberar o Nino nessa janela de transferências. O Vasco chegou a oferecer mais de 50 milhões de reais, mas a coisa não avançou. Então, martelo batido, né, nessa situação do Nino, não vem para o Vasco. Martelo batido, situação resolvida no caso do Nino. Quem vem para o Vasco é outro zagueiro do Zenit, né? O Robert Renan, zagueiro também ex-Corinthians e ex-Internacional. Ele, inclusive, já chegou no Rio de Janeiro, falou ontem, né, com os jornalistas, enfim, a filhinha dele já vestindo a camisa do Vasco. O Vasco está resolvendo aí os últimos detalhes burocráticos para poder inscrever o Robert Renan no bid da CBF e ele ficar à disposição da equipe cruzmaltina do treinador Fernando Diniz. O Vasco vai correr contra o tempo para conseguir inscrever o Robert Renan antes do primeiro jogo da semifinal contra o Botafogo, né? Porque se ele não tiver condições para o primeiro jogo, também não pode jogar o segundo. Então, até terça-feira aí o Vasco quer resolver essa situação do Robert Renan, mesmo que ele não seja relacionado para o jogo de ida, para pelo menos ele ficar apto para o jogo da volta. Então, em relação ao Nino, martelo batido, não vem para o Vasco da Gama. Em relação ao Robert Renan, essa sim contratação sacramentada, o jogador já está no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar com o Vasco da Gama. O Vasco que tentou um outro zagueiro lá do futebol russo, o Vasco tentando buscar brasileiros, né, lá no futebol da Rússia. O Vasco fez uma proposta pelo zagueiro brasileiro Vitor Tormena, que joga no Krasnodar da Rússia. O Vasco fez essa proposta pelo zagueiro, ele tem 29 anos de idade, uma proposta de compra, mas a equipe russa do Krasnodar respondeu que não deseja se desfazer do defensor brasileiro nesse momento. Então o Vasco tentou, né, a contratação desse zagueiro, mas não conseguiu, assim como não conseguiu também a contratação do Nino. O Admar Lopes buscando no mercado russo, né, jogadores brasileiros atuando na Rússia, mas não teve sucesso nem com o Nino, nem com o Vitor Tormena.
teve sucesso como Robert Renan. Esse sim será anunciado aí pelo Vasco em breve. Bom, ainda falando sobre reforço, a gente vai ter uma novidade para o jogo de amanhã. Andrés Gomes, atacante colombiano Andrés Gomes, será relacionado para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Será opção para o treinador Fernando Diniz. Então, o camisa 11, né, do Vasco da Gama provavelmente não vai começar como titular, deve ser opção ali no banco de reservas. O Vasco ganha uma opção aí de velocidade, né, para o segundo tempo. Andrés Gomes deve fazer a sua estreia amanhã contra o Corinthians, começando no banco de reservas, mas deve entrar no decorrer da partida. Agora, falando ainda sobre esse jogo contra o Corinthians, né, teremos um desfalque importantíssimo do Paulo Henrique. Paulo Henrique não será relacionado, né, para essa partida. Paulo Henrique vai desfalcar o Vasco nesse jogo contra o Corinthians. O lateral direito está fora do jogo de amanhã em São Januário por conta de dores na coxa. O jogador será preservado para o confronto contra o Botafogo na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. O lateral já havia desfalcado o Vasco na partida contra o Juventude na última quarta-feira. O jogador tinha sentido uma indisposição e ficou de fora da relação de última hora. A informação foi publicada primeiramente pelo Lucas Pedrosa e confirmada pelo Globoesporte.com. Paulo Henrique, né, fora do jogo, é um desfalque duríssimo, né, porque o Paulo Henrique hoje é um dos principais jogadores do Vasco da Gama. Mas, com a saída do Paulo Henrique, quem é o titular? Puma Rodrigues, isso mesmo, o protocolo Pumita será ativado de novo. Puma Rodrigues será titular nessa partida de amanhã contra o Corinthians. Enfim, daqui a pouco eu vou trazer a provável escalação do Vasco, porque deve ter surpresa, né? Verratti barrado. Verratti deve ir para o banco de reservas, é a informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. O Vasco deve ir modificado para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Além do desfalque de Paulo Henrique e a estreia, né, de Andrés Gomes, que estará no banco de reservas, a maior novidade é Pablo Verratti no banco de reservas. David será o atacante titular na partida de amanhã. No banco também teremos a novidade de Leandrinho, relacionado aí pelo Fernando Diniz. A provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã é essa aqui: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na direita, a zaga com Hugo Moura e Lucas Freitas, Lucas Piton na esquerda, o meio com Jair Tietê e Felipe Coutinho, e o ataque formado por Ryan, Nuno e DVD. DVD ganhando a vaga do Pirata Verratti, e era um pedido, né, da torcida, o DVD titular e o Verratti no banco de reservas, já que não vem fazendo boas partidas. É isso, meus amigos, quero a sua opinião. Gosta da barração do Verratti? Concorda? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.